No próximo domingo, dia 18, é comemorado o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Mas será que há mesmo o que comemorar? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a defensora pública do Distrito Federal, doutora Márcia Domingos. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação aqui com a gente. Eu começo com a pergunta, temos muito o que comemorar? Olha, em parte, sim, porque na medida em que o endurecimento das leis não resolve isoladamente o problema, é um problema muito complexo, são fatos muito graves, então é uma medida que nós vemos, em parte, com bons olhos, mas não assim, isoladamente, que se resolve o problema, não. E é um trabalho que precisa ser de todos, né? É uma parceria conjunta, tanto o legislativo quanto o executivo. O judiciário atuando também, mas é importante a implementação de políticas públicas para que possa ser feito um trabalho de forma conjunta e aí as crianças, que são as maiores prejudicadas, saiam com a devida resposta estatal. Tá, uma das formas até, talvez, já pensando, né, nessas políticas de como mudar e tentar diminuir esse tipo de crime, é que a exploração sexual de crianças e adolescentes pode se tornar crime hediondo. A mudança está prevista no projeto de lei já aprovado pelo Congresso Nacional e que aguarda ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff. No Brasil, a exploração sexual de crianças e adolescentes é considerada crime previsto no artigo 244-A do ECA e tem como pena a reclusão de 4 a 10 anos, além de multa para quem submeter menor de 18 anos ou vulnerável a essas condições. Mas um projeto de lei já aprovado pelo Congresso Nacional irá mudar essa realidade. Assim que for sancionado pela presidente Dilma, o crime de exploração sexual de crianças e adolescentes passa a ser hediondo, o que impede o condenado a obter anistia, graça ou indulto ou pagar fiança. A pessoa ainda terá que cumprir um período maior em regime fechado para pedir a progressão para outro regime. Se o apenado for primário, deverá cumprir no mínimo 2/5 do total da pena aplicada, mas se for reincidente, 3/5. Bom, doutora Márcia, a gente viu aí que essa mudança, né, na lei, esse endurecimento, né, para quem comete esse tipo de crime, aguarda somente a sanção, né, da presidente Dilma Rousseff. Na prática, a senhora acha que essa lei, endurecendo, né, a lei, possa diminuir esse tipo de crime no Brasil? Acredito que sim, em parte. Os acusados eles têm uma noção de que a progressão de regime ocorre de forma diferenciada, então isso minimiza, sim. Sabe que eles não terão alguns benefícios que a lei dos crimes hediondos impede. Então, sim, acredito que diminuirá os casos que envolvem exploração sexual. Doutora, uma pesquisa que a gente fez rapidamente hoje pela manhã mostra que, segundo a Unesco, 79% dos casos de abuso sexual, e aí não incluindo só os menores, também as pessoas maiores de idade, estão relacionadas ao tráfico de pessoas. Uma coisa está ligada mesmo com a outra, coibindo o tráfico, possivelmente também se coíbe o crime de abuso sexual infantil, né? Sim, a gente entende que há uma correlação porque, tanto no caso de tráfico de pessoas quanto exploração sexual, há uma exclusão social em relação a essas pessoas. Em regra, são afrodescendentes, classe social muito baixa. Embora ocorra, na maior parte, nas regiões Nordeste e Norte do país, existem casos graves aqui no Distrito Federal, na capital do nosso país. É uma situação que, infelizmente, né, assola todo o país, porém, ao contrário de anos atrás, não é uma coisa mais tão explícita. A gente não encontra mais na rua, pelo menos aparentemente nos grandes centros, não encontra mais ali na rua. Mas, enfim, na periferia, lá escondido nos rincões do país. De que forma coibir essa situação? A senhora já falou em políticas públicas, porém, é difícil encontrar quem alicia uma criança? É mais difícil, a pessoa trabalha de uma forma um pouco blindada, então ela coloca determinados agentes atuando em favor dela para que possa aliciar essas crianças e ele, que é o maior responsável por isso, não seja punido. Há uma dificuldade em encontrar. Até porque também essas crianças devem não, com certeza, tem medo, né, doutora? Esse é um problema também. O psicológico da criança é muito afetado, né? É muito afetado. Elas ficam muito vulneráveis nessa situação, frente a tudo isso. E, às vezes, é importante ressaltar que existem muitos casos que ocorrem dentro de casa, dentro das residências. Então, há uma dificuldade maior de chegar ao conhecimento do judiciário e haver resposta estatal efetiva. E aí, no caso, quem souber de algum caso desse, a defensoria está sempre de portas abertas, né? Sim, nós temos a defensoria itinerante, que ela
uma vez por semana, visita as cidades satélites do Distrito Federal e, ao ter conhecimento de caso de exploração sexual, encaminha para os setores que nós temos parceria, SEDEST, o CRAS, órgãos governamentais, para que a gente possa coibir. O que não pode ter medo de denunciar, né? Não. Nós conversamos aqui com a doutora Márcia Domingos, defensora pública do Distrito Federal. Doutora, boa tarde. Obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Até a próxima.